Olá, gente. Professor Carlos Clay novamente. Nessa aula, a proposta dessa aula é a seguinte. Vamos pensar que nós temos uma grande distribuidora e vamos controlar as vendas de nossos vendedores, podendo filtrar por segmento, por estado, por data. E com isso, vamos explorar os recursos de filtro do Excel e conhecer uma nova função, que é a função de subtotal, e além do recurso de subtotal também, tá bom? Então vamos lá criar nossa planilha. Aqui data, mês, nome do vendedor, estado, segmento, valor da nota, ICMS. Na verdade, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que apareça o percentual correspondente ao ICMS, aqui o cálculo do ICMS, comissão e valor líquido. Vou aumentar aqui um pouquinho o nome do vendedor, segmento. Bom, gente, no Excel, se você der Ctrl, ponto e vírgula, você insere a data atual do seu sistema. Legal, né? Aqui o mês eu vou usar uma função para extrair o mês dessa data aqui. Vendedor. Bahia, estado, segmento. Então, todas essas colunas aqui serão calculadas, inclusive essa coluna aqui do estado, nós vamos fazer um recurso bem legal, que é fazer uma lista bem legal aqui, a gente vai escolher o nome do estado, certo? Mas essa lista vai ser uma lista que tem, inclusive, a alíquota do ICMS de cada estado, aí fica uma coisa bem legal. Vamos adicionar uma planilha aqui, e aí eu vou clicar aqui com o botão direito, pedir renomear, e pôr ICMS. E vou fazer uma linha aqui, da seguinte maneira, com os estados e o ICMS de cada estado. E aí, gente, eu vou pausar o vídeo, só que antes eu vou dizer o seguinte, que eu vou, nessa segunda linha aqui, referente a cada estado, eu vou pôr formato percentual, vocês vão fazer isso para todos, por formato percentual, e vou pôr a alíquota de cada estado. E aí lá na planilha de vendas eu vou escolher o estado e automaticamente aparece esse percentual. E olha só, essa planilha 1 aqui, que é onde a gente começou a fazer a planilha de vendas, nós vamos renomear e pôr aqui vendas. Bom, e aqui vocês continuam, né? Roraima, e aí vem o imposto de cada estado, correto? Vou pausar o vídeo, adiantar o meu, e aí vocês continuam também. Bom, gente, retomando aqui, percebam que eu já tenho todos os meus estados com a alíquota correspondente ao ICMS de cada estado. Eu pesquisei isso na internet, não sei se a fonte é garantida, mas serve só de exemplo aqui, tá bom? Bom, aí eu considerei a largura das colunas, eu não mexi, que o Excel já deixa como padrão. Então vamos diminuir isso aqui para ficar legal. Eu vou selecionar daqui da coluna A até o último estado. Quem tiver dificuldade com o mouse pode fazer o seguinte, clica na coluna A e usa a combinação de teclas Ctrl Shift seta para a direita, e aí você seleciona até onde tem a última informação nas suas colunas. E eu vou formatar, eu venho aqui em página inicial, formatar largura da coluna, e vou deixar com 4. Pronto, tá bem legal já. Percebo que todos os valores já estão digitados aqui. Eu coloquei, não sei se vocês lembram, mas o formato de percentual, eu fui digitando meus valores, porque trata de porcentagens. E agora, uma coisa bacana, eu vou chegar aqui, eu não sei quantas linhas eu vou ter nessa minha tabela aqui. Eu não sei, não tenho como prever as vendas do mês e os pedidos. Mas eu vou, só como exemplo, selecionar aqui, fazer uma seleção bem legal. Pronto, até aqui tá bom? E vou fazer o seguinte, eu venho aqui em dados, validação de dados, ferramentas de dados e validação de dados. Eu vou dizer que nestas células dos estados, eu quero uma lista. E essa lista, a fonte dessa lista, eu clico aqui, onde é a fonte? Eu vou clicar aqui
eu vou dizer que é na planilha ICMS que eu já aproveito as siglas desse estado que eu digitei. Seleciono só a primeira linha, gente. Do primeiro ao último estado. E aí, vou dar um Enter. E ok. Olha o que acontece. Quando eu clico aqui nesta célula, eu já tenho uma lista aqui do lado direito. Ó. Eu clico na setinha e escolho o estado que eu quero cadastrar. Legal, né? Aí se você precisar de mais estados, mais linhas, que aqui nós não formatamos. Olha só, essas aqui não estão formatadas. Esta sim, ó. Olha como aparece. Aqui não. Aí basta eu copiar, não precisa fazer novamente. Se eu copiar aqui, ó. Olha só. As células que eu copiei já tem a formatação com a lista para eu escolher o estado. Bem legal, né? Bom, gente, retornando aqui, vocês percebem que a minha planilha já está praticamente preenchida. Eu deixei ela aqui com, deixa-me ver, com as 108 linhas, eu tirando aqui a linha do título. Então já tem uma boa quantidade de dados para a gente poder trabalhar com filtro e os recursos que eu pretendo trabalhar aqui nessa aula. Eu vou deixar ela na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar corretamente a aula, tá certo? Então olha só, tendo essa planilha em mãos aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu quero trabalhar com recurso de filtro do Excel, um recurso bem interessante, bastante rico, que facilita muito para trabalhar com planilhas extensas. Inclusive nós já vimos o filtro em aulas anteriores. Então olha só, clicando aqui na minha tabela, eu vou aqui em página inicial, eu tenho a opção aqui, classificar e filtrar. E aí eu tenho aqui esse filtro, olha o desenho de um funil aqui, bem interessante. Eu vou clicar nele e percebo que o Excel já identifica automaticamente a minha linha de título aqui. Depois do filtro aplicado, eu posso trabalhar com os recursos que o Excel oferece para filtrar, inclusive para ordenar. Põe em ordem alfabética de A a Z, de Z a A. Se eu quiser, por exemplo, filtrar só o segmento alimentação, eu tenho aqui um resumo só da alimentação. Feito isso, eu vou agora, deixa eu retornar aqui, selecionar tudo novamente. Eu vou agora escolher um estilo de tabela, também aqui em página inicial, formatar como tabela. Quando eu escolho uma dessas tabelas, se eu não tivesse aplicado o filtro antes, automaticamente o filtro ia ser aplicado quando eu escolhesse qualquer uma dessas tabelas aqui. Eu mostrei como aplicar o filtro antes para que vocês vissem que tem essa possibilidade de você aplicar o filtro sem necessariamente escolher um formato de tabela aqui. Eu vou escolher um formato aqui, eu gosto muito de cores assim escuras, eu vou escolher esse formato aqui. O Excel já delimita a área aqui, ele entende que você quer pôr a tabela e vamos dar OK aqui. Pronto, olha que legal, né? Nossa tabela já está ficando com formato bem interessante. Bom, gente, essa coluna aqui de valor da nota, eu quero que ela fique com formato, um separador de milhares, eu estou falando de valor monetário. Então eu posso fazer o seguinte, eu clico aqui na primeira célula, uso a combinação de teclas Ctrl Shift, setinha para baixo, e aí eu seleciono todo o intervalo que contém dados. Eu poderia formatar aqui, por aqui, é o que eu vou fazer, ó. Olha só, separador de milhares, fica já com formato bem legal. Caso eu quisesse que aparecesse o símbolo de real, eu poderia fazer o seguinte, Ctrl 1, aí abre essa caixa formatar células, e eu venho aqui, por exemplo, poderia deixar no valor contábil e exibir o símbolo de moeda. Ou ainda clicar aqui no símbolo de moeda, na categoria moeda, e deixar com o símbolo R cifrão. Outra coisa que nós vamos fazer agora é o seguinte, de acordo com cada estado, eu quero que ele encontre a alíquota do ICMS. Eu vou usar uma função, teve uma aula passada aqui que nós usamos uma função chamada PROC-V. Eu vou usar uma função semelhante. Agora eu vou usar a função PROC-H, porque se vocês analisarem, olha só, nosso ICMS está disposto em linhas. Eu tenho uma linha que representa as siglas dos estados e abaixo dela uma outra linha que tem a alíquota. Tem as porcentagens que devem ser cobradas. Essa forma de disposição aqui, ela está na horizontal. Por isso que eu uso o PROC-H. É como se eu dissesse, procure na horizontal ou em linha. O PROC-V nós tínhamos os dados, não sei se vocês lembram e acompanharam as aulas anteriores, que nós fizemos uma planilha de cidades brasileiras,
que as informações estavam numa vertical, por exemplo. Mas aqui, como está na horizontal, eu vou usar o PROC-V. Essas duas funções, hoje, está sendo substituída por uma função bem mais dinâmica, bem mais legal, que é a PROC-X. E aí, outras oportunidades, nós estaríamos analisando essa outra função. Então, vejam só. Eu vou chegar na tabela vendas aqui e vou dizer o seguinte, igual isso na célula G2, que corresponde à porcentagem do ICMS. PROC-H, clico aqui 2 vezes e vou clicar aqui para abrir o assistente. É melhor, quando você está começando a escrever a fórmula, é melhor você usar o assistente. Qual é o valor procurado? Olha, o que eu estou procurando é o estado, então é essa célula aqui dessa linha correspondente, dessa linha primeira aqui que eu estou trabalhando. Qual é a matriz? Aonde é que eu vou procurar esse valor? Eu vou clicar aqui e vou dizer que é na matriz da planilha ICMS. Aí eu seleciono toda essa matriz aqui, ó, as siglas e os seus valores. Dou Enter, volto para cá. Bom, ele procura na horizontal e vai me retornar a segunda linha dessa matriz, porque é nela que tem o valor procurado. O valor que eu quero, que são os percentuais. E aí eu vou dizer aqui 0, falso, ou seja, eu quero que procure o valor exato. E eu informo com esse critério aqui. E na medida que vocês vão clicando em cada célula dessa aqui, gente, o assistente vai te dizendo aqui, ó, o que significa, qual o significado de cada campo desse aqui que você está preenchendo. Então ele realmente dá uma assistência a você. E aí ele vai escrevendo aqui na barra de fórmula, a fórmula, caso você optasse por escrever esta fórmula. Eu vou dar OK. E aí, lembra que nós colocamos aqui antes como formato de tabela, por aqui, ó, formatar como tabela? Quando você faz isso, o Excel tem alguns recursos especiais. Inclusive, por exemplo, quando você digitou essa fórmula aqui, quando nós digitamos, ele tentou preencher. Por que deu errado? Ele preenche, mas dá sequência na fórmula. Por exemplo, lá a planilha que nós estamos procurando o ICMS é A1 até a A2, ou seja, a linha 1 e a linha 2. Então, olha só, de A1 até a A2 aqui. Esse intervalo aqui, ele não pode ser mudado. Quando o Excel tentou copiar automaticamente a sua fórmula, ele muda para você. Então, olha só, aqui ele já está aqui, ó, de A2 a A3. Então, na verdade, ele tentou te ajudar, mas nesse caso específico não funcionou, porque esse endereço de célula aqui, ele não pode alterar quando você copia as fórmulas. E o Excel é bem dinâmico em relação a isso. Então, para evitar isso, eu vou colocar um cifrão antes desse A, para travar a coluna A, cifrão, e um cifrão antes do número 1 para travar a linha, para quando eu copiar ficar sempre o mesmo. E aí, aqui também eu vou colocar um cifrão antes, só que eu vou usar uma tecla de atalho que faz isso para mim, eu não preciso escrever esse cifrão antes, que é o F4. Quando eu dou F4, o Excel automaticamente escreve cifrão e bloqueia esse intervalo inteiro aqui. Eu vou dar Enter, e aí automaticamente, olha como é legal trabalhar com tabela, com o recurso de tabela. Por eu dizer que aqui é uma tabela, o Excel já identificou e já corrigiu todas as outras células que ele copiou. Bastou que eu corrigisse apenas essa aqui. E aí ele já automaticamente faz isso nas demais fórmulas. Então, gente, tendo retornado aqui o valor percentual do ICMS de cada estado, nós vamos agora calcular o ICMS de fato que pagaremos por cada nota emitida. Olha só, vamos ver só se realmente está funcionando essa função que nós colocamos. Então, o ICMS da Bahia é 18%. Observe como o Excel retornou o percentual para você, porque de fato 18% é 0,18. 17%, 12%, 0,12%. Então ele traz o valor numérico que ele vai utilizar aqui na tabela. Se eu escolher um outro estado aqui, vamos ver aqui, Pará. Veja que já mudou aqui. É a função que nós inserimos, a PROC-H. Agora vamos calcular o ICMS igual o valor do percentual do ICMS, que é G2. E observe que o Excel escreve, quando você trabalha com recurso de tabela, que eu já disse aqui, repito, ele tem uma forma especial, diferente de tratar os endereços. Ele não trabalha com o endereço específico da célula, mas o título da tabela. Ele coloca um arroba antes e coloca o título da tabela. Então é a coluna porcentagem ICMS, que é essa aqui, multiplicada vezes, que é o asterisco, o valor da nota. Ele coloca arroba valor da nota. Isso porque
ele está trabalhando com esse recurso de formatar como tabela. Então ele fica bem legal, bem dinâmico e até mais prático de você inserir as fórmulas na tabela. Veja que ele já preenche tudo aqui. Eu também quero essa coluna com formato de moeda. Ctrl, Shift, setinha para baixo. Clico na primeira célula e faço isso. Aí eu seleciono toda a coluna que está com dado, dou Ctrl 1 e formato aqui o número, olha só, com formato de moeda e exibindo o símbolo do real. Vou dar OK, calculei quanto será pago por cada nota emitida de ICMS. A comissão, gente, a comissão é algo interessante. Eu vou trabalhar com duas comissões. Eu vou clicar na linha 1 aqui, vou dar Ctrl+, e vou fazer o seguinte aqui. Primeiro eu vou colocar aqui a venda. Eu quero saber o total de venda aqui. E aqui o subtotal. Subtotal, gente, vai ser assim. Quando eu filtrar aqui por estado, por segmento, por vendedor, e aí ele me dá o subtotal daquele vendedor, daquele filtro que eu fiz. E aqui o percentual. O percentual daquilo que eu filtrei em cima de todas as vendas. Vou deixar essa coluna aqui, ela vai ficar pequena, então eu vou deixar duas aqui, depois eu mesclo e eu vou colocar a comissão aqui. Comissão eu vou trabalhar com duas comissões. Então eu vou mesclar aqui, mesclar e centralizar. Comissão em percentual, vou colocar o símbolo aqui de percentual. Comissão de 2% e de 3%. A comissão de 2% são para vendas abaixo de 5 mil. Então, até 5 mil. Aí vocês escrevem o pontinho e a vírgula da moeda ali, porque ali quando a gente começa a digitar palavras, ele vai entender que ali é um texto, não está trabalhando com números no formato automático. E aqui, maior que 5 mil. Então o vendedor que vende maior que 5 mil tem a comissão de 3%. Aí eu vou fazer a comissão aqui, eu vou colocar igual, eu vou olhar função se. Se o quê? Se a nota, que é o valor da nota, que é o F5, ou seja, meu título, valor da nota, se for menor do que 5 mil, então eu pego o valor da nota. Veja que eu não estou escrevendo, eu estou clicando nas células e o Excel vai colocando os endereços para mim. Vezes 2%, que é essa célula aqui. Cliquei nela. Mas se não for, olha só, nesse caso eu posso deixar a função se bem simples, eu não preciso mais testar mais nada. Porque se não for menor que 5 mil as minhas vendas, vai ser maior que 5 mil, vamos pensar assim. Tá? Claro, tem um erro nesse pensamento, eu teria que fazer uma coisa mais bem profissional, mas aqui é só como exemplo. Então olha só, eu vou digitar um valor. O cara vendeu e emitiu nota. Se não for menor que 5 mil, será maior que 5 mil. Então, maior que 5 mil, eu tenho comissão de 3%, que vai ser o valor da nota, eu clico nela aqui novamente, vezes, asterisco, vezes 3%. E aí, eu vou fechar parêntese e dar um Enter. Opa, deu erro. Onde foi que deu erro? Ah, olha só, por que deu erro? Claro, o Excel tenta copiar, ele copia a fórmula, só que ele, repito, como ele é dinâmico, ele está mudando os endereços, ó, D3, D4, olha só. Só que estas células são fixas, não podem ser alteradas quando eu copiar a fórmula. Então eu vou chegar aqui nessa primeira célula que deu o resultado. Vou clicar duas vezes, deu o resultado perfeitamente como a gente queria. E vou dizer que D2, que é onde está o meu 2%, ele é fixo, ele não pode alterar quando eu copiar. Então eu coloco um cifrão antes da letra D para travar a coluna quando for copiado. E um cifrão antes da linha. E a célula é 2 a mesma coisa. Se eu não quiser escrever esse cifrão, eu coloco F4, que é o atalho. Ele trava, ele já coloca automaticamente, ó, antes do E e antes da linha 2, um cifrão. E aí, agora sim, toda a minha coluna de comissão foi colocado com os valores corretos. Eu vou clicar aqui na primeira célula, Ctrl Shift setinha para baixo, selecionar toda essa coluna. Vou dar um Ctrl 1 para chegar aqui e dizer que eu quero também no formato moeda com símbolo de real. OK,
Pronto, e o meu valor líquido é fácil de calcular, que é igual valor líquido, que vai ser igual ao valor da nota menos o imposto que está em H5. Repito sempre, eu estou clicando, não estou escrevendo a fórmula, que você está escrevendo para mim. Menos o quê? Menos a comissão. A comissão está aqui. E, de novo, ele vai preencher tudo automaticamente para mim. Olha como é legal trabalhar com recursos de tabela, não é? Ele já faz tudo para você. Você escreve a fórmula numa linha e ele já preenche tudo para você. Quando nós tínhamos essa planilha aqui, inicialmente, eu sei que eu sou muito repetitivo, é porque eu fico preocupado com o entendimento mesmo de vocês. Juro que é isso. Então, olha só. Aí nós pegamos essa tabela, formatamos como tabela. Formatar como tabela é um recurso do Excel que torna mais prática a utilização dos dados em tabelas. Então, o valor da venda. Vamos lá. O que é que eu quero aqui? O valor da venda é igual à soma. A soma, eu vou trabalhar com valor líquido. Essa é uma questão de exercício mesmo. Então, eu vou considerar o valor líquido, o valor das vendas, o valor que entrou na empresa. Vamos pensar aqui. Vou selecionar toda essa coluna e vou dar um Enter. Eu tenho aqui esse valor, vou colocar em formato de separador de milhares, ficar melhor a leitura. 641 mil, quase 642 mil. E o subtotal? Olha só, antes eu vou fazer uma coisa legal aqui, vou colocar umas linhas aqui para formatar. Deixar bem legal isso aqui. Centralizar. Aqui eu vou mesclar porque pode ter um número bem grande e aí não caber aqui. Eu vou mesclar e centralizar aqui, gente, ó. Mesclar e centralizar. Aqui também. E aqui também. Eu seleciono as duas colunas de cada linha e faço isso. Vou colocar uma cor aqui bem legal, né? Eu gosto de cores escuras, já falei isso. Vou colocar essa cor aqui. E aqui eu coloco essa cor mais clarinha para ficar um destaque. Outra coisa aqui que eu posso tirar são essas linhas que vocês já sabem também. Exibir linhas de grade. Pronto. Então, vejam bem. Tem um recurso bem interessante do Excel. Uma função bem interessante que é a função subtotal. Olha só que legal. Igual subtotal. Vou clicar. Eu gosto sempre de vir pelo assistente. Subtotal. Eu quero subtotal de quê? O que é que eu quero fazer no subtotal? É média? É soma? É o quê? Eu quero a soma. Veja que o subtotal é bem mais interessante que a soma normal, a função soma normal. Então eu quero somar. Inclusive o subtotal faz soma. Eu quero somar, e aí olha aqui o assistente, ó. Para separar agora o meu outro critério, eu vou dar um ponto e vírgula, que na verdade não é um critério, mas é o valor de referência. Eu vou dizer aonde é a coluna que eu quero somar. Eu vou clicar nessa coluna aqui e vou dar Enter. E aí você tem o mesmo valor. Você não está se perguntando, mas por que eu tenho o mesmo valor? Centralizar a direita aqui, colocar como... Porque é o seguinte, gente. O subtotal é assim agora. Eu vou filtrar. Eu vou olhar agora, meu amigo aqui, César Tropeiro, as vendas de César Tropeiro. Eu clico ali, na setinha, né? Venho aqui, desmarco, selecionar tudo e vou escolher César Tropeiro. Percebam que a função soma continua me dando o resultado total, mas eu só estou exibindo na tabela agora vendas do vendedor César Tropeiro. Mas a função subtotal, ela é inteligente o suficiente para me dar a soma só do intervalo que eu escolhi. Olha que legal. Então eu vou mudar aqui, vou tirar o filtro. Vendas, então, da minha amiga Evanice. Eu vou marcar aqui só Evanice. Então veja que me dá aqui o subtotal, as vendas da colega Evanice. E continua a função soma me dando os valores total daquela coluna. E já que eu tenho o valor total, eu posso fazer o seguinte, igual as vendas de Evanice. Repito, veja que em momento algum nessa aula eu estou escrevendo a função, estou usando os assistentes de função, clicando nas células, o Excel mesmo está escrevendo para mim, para ficar uma coisa bem dinâmica, bem rápido, mas vocês vão sempre observando como o Excel está escrevendo a função para vocês entenderem. Então, igual subtotal dividido barra pelo valor total daquela coluna. E aí eu tenho um valor que é um valor percentual. Basta que eu coloque aqui em estilo de porcentagem e aumento uma casa decimal 2 para me dar uma estatística melhor. Então, Evanice vendeu
nessa planilha aqui 10% do total de vendas. Vamos agora filtrar aqui novamente. O Carlos Clay, por exemplo, vendeu 32%. Ele corresponde a 32% do valor de venda. E o legal dessa função subtotal é que eu posso filtrar o que eu quiser. Veja como é rica essa coisa do filtro. Eu vou tirar esse filtro daqui e vou, por exemplo, vendas na Bahia. Eu posso optar por filtrar vendas na Bahia. Eu não sei se eu já disse para vocês, quando uma célula está sendo, quando uma célula está filtrada, quando ela está sendo filtrada, ela fica com esse símbolozinho do filtro aqui do lado. Olha só. Na Bahia eu tenho uma venda correspondente a 15% total das vendas. Veja que esse recurso de filtro ele é muito, muito legal. Vamos tirar o filtro aqui. Tá ok? Para voltar tudo novamente. E agora, espero que vocês tenham entendido essa coisa de subtotal. É uma função simples, mas que o subtotal o primeiro critério, o subtotal, o primeiro critério diz o que é que você quer. Vai dizer qual a função que você quer usar, se é a soma, se é a média. Eu utilizei a soma, tem um valor correspondente a 9. E aqui o intervalo, tá? Bom, e aí vocês estão se perguntando, você fez a coluna mês, mas não utilizou ainda. Olha só, a coluna mês, eu quero retornar o mês de cada data. Vou escrever aqui igual, mês, que é uma função de data, da célula A5. E aí, eu escrevi mês errado, por isso que deu erro aqui, ó, MES. Mês. E aí ele já me retorna. Só que tem um problema, a função mês me retorna números. Eu quero palavras, eu quero janeiro, fevereiro, março, abril. Mas preste atenção, a função mês retorna um número específico correspondente ao mês. Mês 4, mês 2. Existe uma outra função no Excel que é a função escolher. Olha só, eu vou combinar, já que essa me retorna um número, a escolher eu forneço uma lista para essa função escolher. E essa lista, ela tem índice. Por exemplo, o primeiro valor da lista é 1. O segundo valor da lista tem índice 2. O terceiro tem índice 3. Então, olha só que sacada. Eu vou pegar a função escolher, por exemplo, ó, igual, escolher, abro parênteses. Deixa eu clicar aqui para ver se fica melhor. Pronto. Eu vou escolher o índice 4 dessa lista, que é o mês 4. O índice 4. E essa lista vai ter janeiro. E aí eu vou clicando. Fevereiro. Março. Abril. Do tab agora. Maio. Junho. Julho. E aí eu termino com dezembro. Veja, eu forneço N valores para essa matriz aqui, para essa lista, né? Minha lista é de meses. Então eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março. O valor 1 é janeiro. O valor 2, fevereiro. O valor 12, dezembro. Então eu estou procurando nessa lista o quarto valor. O quarto valor quem é? 1, 2, 3, 4. Vamos dar ok? O quarto valor é abril. Pô, mas aí vocês podem estar dizendo, não está funcionando. Não está funcionando, porque aqui não é abril, aqui é fevereiro. Olha só, vamos com calma. Estou mostrando a função escolher. Mas lembra que a função mês retornou o número do mês? Então no lugar desse 4 aqui, eu coloco a função mês. Então olha só o que eu vou fazer. Vou entrar nessa célula aqui e vou dizer o seguinte, que no lugar desse 4, eu quero retornar um mês da coluna data. Então eu vou dizer o seguinte, mês, olha que legal, estou usando função dentro de função aqui, abro parênteses, clico, o mês dessa célula aqui, data, né? E aí fecho parênteses aqui, dou um enter. E aí o Excel retorna o mês, e essa função mês retorna um número correspondente ao mês de cada data, e esse número que é retornado com a função mês é usado como critério da função escolher. Então, por exemplo, a função mês aqui retornou 8. E aí, esse 8 aqui que a função retorna, vai ser usado como critério de busca da função escolher.
E aí vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agosto. Olha que legal, né? Olha só, gente, o que é que eu vou fazer agora? Preste atenção. Eu vou chegar aqui na coluna do vendedor e vou organizar. Eu vou classificar de A a Z. E aí eu coloco em ordem alfabética e crio um grupo aqui de vendedores, olha só. Eu quero agora, para cada vendedor, escolher uma cor da célula aqui. Vou pôr a célula em uma cor específica para cada vendedor. Então, vou escolher essa cor aqui para Carlos Clay, né, azul. César Tropeiro. Vou colocar uma cor aqui, esse amarelo. Evanice. Eu vou procurar uma aqui, ó, mais cores. Mais cores. Vou colocar uma rosinha bem claro para ela aqui. E para Layan, seleciono aqui o intervalo, escolho esse verde aqui. Bom, feito isso, gente, eu posso fazer o seguinte também. Olha como é rico esse filtro do Excel. Eu vou filtrar aqui. Olha que legal, filtrar por cor. Então, filtrar por cor de célula. Eu vou escolher essa cor aqui, rosa. Aparece todas as vendas de Evanice que eu determinei para Evanice, a cor rosa na célula. Então, você pode também criar grupo de cores aqui e filtrar. Vamos filtrar novamente aqui. Filtrar por cor, esse azul aqui, Carlos Clay. E aí eu vou tendo subtotal, vou tendo tudo relacionado a esse filtro. Muito bom, né? Então, outra coisa que vamos fazer aqui agora. Eu vou mostrar todos novamente e vou fazer uma formatação condicional na data. Todo dia que tiver uma venda, um registro de venda inferior a 5.000, eu vou destacar. Então, eu vou fazer a formatação condicional. Eu clico aqui na data, na célula que tem a data, formatar condicional, formatação condicional, gerenciar regras, nova regra, e aí eu vou escolher aqui, usar uma fórmula. Essa regra vai ser a partir de uma fórmula que eu vou digitar. Então eu vou dizer o seguinte, igual F5, eu vou olhar, por que F5? Porque F5 é onde tem o valor da nota. Então, quando eu tiver esse valor da nota menor do que 5, inferior a 5.000, aí eu formato a cor da fonte dessa célula de vermelho. Vamos dar OK? OK? Pronto, olha só, 3.900, eu tenho aqui a data de vermelho. E eu posso copiar. Eu clico aqui no pincel e copio para todas as outras células aqui. Pronto. Toda vez que ele identificar uma venda inferior a 5.000, ele destaca de vermelho. E fazendo isso, olha que legal, eu posso filtrar. Eu posso filtrar por cor, filtrar por cor, filtrar por cor de fonte. Agora não aparece por cor de célula, porque quem tem a cor aqui agora é a fonte e não a célula. Então, vermelho. E aí eu vejo os valores que tem vendas, notas inferiores a 5.000. Porque eu disse que inferior a 5.000, eu vou formatar aqui com vermelho. Olha que legal. E outra coisa, quando você trabalha com data, você tem infinidade de filtros aqui. Por exemplo, eu posso filtrar, eu vou remover, eu vou limpar o filtro que eu fiz antes, limpar filtro, e vou ver as opções aqui. Olha, tanta opção a gente tem para trabalhar com datas. Vamos ver vendas desse mês. Eu só tenho 2 vendas, só tenho 2 registros nesse mês. Vamos ver novamente aqui, filtrar data. O que é que eu posso filtrar aqui? No mês passado. Então vejam que como eu trabalho com datas, eu posso ter diversos filtros, bem legal, né? Aí aqui mesmo, olha só, vou pedir para selecionar todos, eu posso escolher o mês que eu quero filtrar. Aí você pergunta, pô, mas se eu posso escolher o mês por aqui, por que a gente fez essa coluna aqui de mês? Porque eu queria mostrar essa função para você, a função escolher, a função mês, você pode extrair o mês de uma data. Só por isso, tá bom? Vamos filtrar aqui novamente, filtrar data. Esta semana, não tivemos nessa semana nenhuma nota emitida. Vamos ver aqui este trimestre. Pronto, eu já tenho a venda do trimestre. Olha que legal, né? Muito bom. Bom, gente, espero que tenha sido útil, que vocês tenham aproveitado bastante.